Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Nessa aula nós iremos aprender um pouco sobre a PA, a progressão aritmética. É um assunto também bastante importante e que cai em muitos concursos públicos e talvez não seja diferente nesse concurso unificado. Então, sem delongas, vem comigo, vem para a tela. Então vamos começar aqui com a progressão aritmética. Nós denominamos ela de PA, progressão aritmética. Então vamos aqui, vamos supor que temos essa sequência. A sequência 2, 5, 8, 11, 14 e 17. Então, aparentemente não temos nada de brilhante nessa sequência. É uma sequência comum. Vamos utilizar essa sequência para aprendermos um pouco sobre a progressão aritmética. Então, vamos lá. Nessa sequência, veja que ela começa com o número 2. Então, essa sequência, ela começa com o número 2. Ela termina com o número 17. Então, ela começa com o número 2, termina com o número 17. Também podemos identificar cada posição dos números com a simbologia AN. Então, essa simbologia é a posição de cada número nessa sequência, em que N indica a posição do respectivo número. Então, vai ficar assim. Temos a nossa sequência. A primeira é 2, 5, 8, 11, 14 e 17. Então, temos a primeira e temos a última. Então, iremos denominar sempre assim. A primeira, chamamos de A1. A segunda, o segundo número da posição, A2. O terceiro número da PA, A3. O quarto número da PA, A4. O quinto número da PA, A5. E, nesse caso, o sexto número e o último é o A6. Então, começa do A1 e vai... começa do A1 e vai aumentando de 1 em 1 até quantos elementos tiverem a PA. Nesse caso, essa PA, do nosso exemplo, ela tem 6 elementos, que vai do A1 ao A6. Então, começando com 2, terminando com o 17. Então, o 2 ocupa a primeira posição, ele é chamado de A1. O A17, ele ocupa a última posição, ele é chamado de A6. Ou seja, temos 6 números que formam essa PA. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma outra característica importante é que, se eu pegar qualquer número dessa sequência e subtrair pelo antecessor imediato, o resultado será sempre o mesmo. Por exemplo, vamos pegar aqui a nossa PA. Se eu pegar qualquer número e subtrair do antecessor, qualquer número e subtrair do antecessor, sempre vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, se eu pegar aqui o número 5 e subtrair do antecessor dele, qual é o que é antecessor? Antecessor é aquele que vem antes. E no caso, imediatamente antes. Então eu pego 5 e vou subtrair de 2. 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. Vamos pegar um outro número. Vamos pegar aqui o 14. Vamos pegar o seu antecessor, 14, e antes dele veio 11. Então, 14 menos 11 dá também 3. Vamos pegar um outro número. Vamos pegar o 8. Eu tenho 8. Qual é o antecessor do 8 nessa sequência? É o 5. Então, 8 menos 5 dá 3. Então, veja que a diferença entre o número e seu antecessor sempre dá o valor de 3 nessa sequência. Nesse caso, esse valor de 3 nós chamamos de razão da PA. E o que é a razão? É a diferença que eu tenho entre o antecessor, o número e o seu antecessor. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu quiser criar uma PA, a partir de um número, eu pego esse número e somo mais a razão. Nesse caso, eu tenho aqui o primeiro número da PA. Qual é a razão? A razão é 3. Então, eu pego esse primeiro número e somo mais 3. 2 mais 3, 5. Se eu quiser encontrar o próximo número, somo mais 3. 5 mais 3, 8. Se eu quiser encontrar o próximo número, somo mais 3. 8 mais 3, 11. Se eu quiser encontrar o próximo número, somo mais 3. 11 mais 3, 14. E se eu quiser encontrar o próximo número, eu somo mais 3. 14 mais 3, 17. Então, eu vou pegar a razão da PA. O que é a razão? É a diferença entre dois números consecutivos. E vou pegar o número e somar essa razão. E aí, eu vou ter essa sequência. Então, já sabemos que a PA tem as suas posições, A1, A2, A3, é dado por A índice 1, A índice 2, A índice 3 e assim sucessivamente. Sabemos tem o primeiro termo, tem o último termo. A diferença entre dois elementos, dois números consecutivos de uma PA, a diferença é da razão. Então, se eu pego o número e tenho a razão, eu posso encontrar a próxima sequência.
Como? Pegando esse número, somando mais a razão, eu tenho a próxima sequência. Pegando o número, somando mais a razão, eu tenho a próxima letra. O próximo número. Pegando o número, somando mais a razão, eu tenho o próximo número. Então, esses detalhes que devem ser levados para a prova. Veja que, a partir desses conceitos iniciais, podemos definir uma progressão aritmética como a soma sucessiva de uma constante a um valor inicial qualquer. Então, é a soma sucessiva de uma constante. No nosso exemplo, nós temos uma constante. Qual é a constante? É o valor 3. Por quê? É a nossa razão. E ela é dada como? Como que eu vou encontrar essa razão? Eu encontro a razão pegando dois números consecutivos, subtraindo um do outro. Quando eu subtraio o número do seu antecessor, eu encontro essa razão. E essa razão eu posso somar ela sucessivamente para encontrar os próximos termos. Por isso que definimos como progressão aritmética soma sucessiva de uma constante. Qual é a constante? É a razão, não muda. Há um valor inicial. Ou seja, nesse caso eu tenho o valor inicial 2 e eu tenho a constante 3, que é a nossa razão. E eu pegando esse 2, somando mais 3 vai dar 5. Somando mais 3 vai dar 8. Aí 8 somando mais 3 vai dar 11. Aí 11 somando mais 3 vai dar 14. E 14 somando mais 3 vai dar 17. Isso é a PA. Apenas isso. A PA é relativamente simples de se entender. Agora nós vamos ver a lei de formação do termo geral da PA. Então, a lei de formação do termo geral da PA. Como é que nós podemos chegar a essa lei de formação do termo geral? Então, vamos ver aqui. Nós temos no nosso exemplo a posição 2. A posição 2 é 5. A posição 2 é 5. E como é que ela é formada? Eu tenho a primeira posição mais 3, que é a nossa razão. Eu vou pegar a terceira posição. Como é a terceira posição? A terceira posição é 8. Como é que eu enxergo esse 8? Eu tenho o primeiro número, mais uma razão, mais duas razões. Como vemos aqui. Para me chegar no terceiro item, o primeiro, o segundo e o terceiro, para me chegar no terceiro item, eu tenho o primeiro, aí somo mais uma razão e mais outra razão. Se eu chegar nesse 4, 1, 2, 3, no quarto item, se eu quiser chegar nesse quarto item, o que eu faço? Eu pego esse primeiro, somo mais uma razão, mais duas razões, mais três razões. Se eu chegar no 1, 2, 3, 4, no quinto item, qual é o quinto item? O quinto item, eu pego o primeiro e somo mais uma razão, mais duas razões, mais três razões, mais quatro razões. Perceba aí que há uma lógica. E qual é a lógica? A lógica é que, ó, aqui tem R, aqui vai ter 2 vezes R, aqui vai ter 3R, aqui vai ter 4R e aqui vai ter 5R. Então, a sexta posição vai ter 5R, a quinta posição vai ter 4R, a quarta posição vai ter 3R, e a terceira posição vai ter 2Rs, e a segunda posição vai ter R. Então, perceba que o termo na sexta posição que eu quero encontrar, eu vou ter o primeiro valor mais 5R. Na quinta posição, o termo da quinta posição, para me encontrar ele, eu tenho a primeira posição mais 4R. Então, perceba que se eu quero a sexta, é só diminuir em uma a razão. Se é 6 aqui na sexta posição, é 5R. Se é 5 aqui, a quinta posição que eu quero encontrar é 4R. Se é o termo da quarta posição, é 3R. Se é o termo da terceira posição, é 2R. Então, é 1 a menos. Então, é por isso que, se nós formos ver, o termo geral da PA é AN, que é um número qualquer, numa posição qualquer, é o A1, vezes N menos 1 vezes R. Ou seja, esse N aqui, eu subtraindo um dele, ó, vou ter aqui multiplicado por R. Então, é muito simples. É você saber que o sexto termo eu sei que vai ser 5R. O quinto termo vai ser 4R. Ou 4, quando eu falo 4R, é 4 vezes a razão. Quando eu tenho aqui o quarto termo, vai ser 3R, ou seja, 3 vezes a razão. O terceiro termo vai ser o quê? 2R, 2 vezes a razão. Ou seja, é uma a menos do que o termo. Se eu quero o terceiro termo, vai ser 2 vezes a razão. Então, é um a menos, como a própria fórmula descreve. O termo geral é igual ao primeiro termo, sempre, vezes R, N menos 1, ou seja, uma unidade a menos do termo geral. Uma unidade a menos do termo que queremos encontrar, do termo da PA. Então, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, que é a razão. Então, tipos de progressão aritmética. Quais os tipos de progressões que temos? Nós temos aqui a progressão, ela pode ser crescente. E o que quer dizer uma progressão PA crescente? Significa quanto maior a posição, maior o valor. Ou seja, os valores eles vão crescendo, por exemplo, 2, 3, 4,
Sim, eles vão crescendo à medida que as posições também vão crescendo. Na primeira posição, a segunda posição é maior do que a primeira, a terceira posição é maior do que a segunda e a quarta posição é maior do que a terceira. Então, nós chamamos de crescente. E o que significa isso? Significa que o valor de R é positivo. É um valor positivo. Por exemplo, nós temos esse exemplo: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Essa PA é crescente por quê? Porque eu tenho 2, a segunda posição aumenta, a terceira posição aumenta mais ainda, a quarta posição aumenta mais ainda. E porque eu sei que o R, ou razão, é positivo, porque a razão é 4 menos 2 é 2, a razão é 2. Então, se eu somar 2 mais 2 vai dar 4, se eu somar 4 mais 2 vai dar 6, se eu somar 6 mais 2 vai dar 8, e assim sucessivamente. Temos outro tipo de razão, que é uma razão decrescente. O que significa isso? Quanto maior a posição, menor o valor. Ou seja, à medida que eu vou aumentando a posição A1, A2, A3, eu vou diminuindo esse valor. Por exemplo, eu tenho essa progressão: 12, 10, 8, 6, 4 e 2. Veja que na primeira posição eu tenho 12, o valor é 12. Mas na segunda posição o valor é 10, ou seja, o valor está diminuindo. Enquanto as posições estão aumentando, os valores das posições vão diminuindo. A primeira posição é 12, a segunda posição, que é maior, é menor, ou seja, a segunda posição é 10, a terceira posição é 8, a quarta posição é 6 e assim sucessivamente. Temos também a progressão aritmética constante, que é uma progressão constante. O valor não muda com a mudança de posição, ou seja, o valor de R é zero. Nesse decrescente, o valor de R é o quê? Negativo. Por que negativo? Porque se eu pegar 10 menos seu antecessor, que é 10 menos 12, 10 menos 12 é menos 2. Então, se eu pego aqui 12 menos 2 dá 10, menos 2 dá 8, menos 2 dá 6, 6 menos 2 dá 4, 4 menos 2 dá 2. No caso da constante, o valor é sempre o mesmo. Eu tenho essa 50, 3, 3, 3, 3, 3. E ela é constante, não varia. E qual é o valor de R? O valor de R é zero, porque 3 menos 3 é igual a zero. Então, se eu pegar 3 mais 0 dá 3, 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 3 mais 0 dá 3. Constante. Agora vamos ver a soma de uma progressão aritmética. Então, vamos pegar esse nosso exemplo aqui. Nós temos usar o nosso exemplo, e a gente vai somar cada termo dessa PA. Ou seja, eu vou somar o 2, o 5, o 8, o 11, o 14 e o 17. Nesse caso, o valor dá 57. Então, isso é a soma de uma PA. Ou seja, eu vou somar cada elemento da PA. Eu vou pegar cada elemento que constitui a PA e vou somando um a um, até encontrar a soma total. Aparentemente é fácil se tivermos pouco termo. Por exemplo, uma PA com 3 termos, se tivermos 3 termos, é muito fácil. Entretanto, se nós tivermos uma PA com 100 termos, com 1000 termos, 2000 termos, 3000 termos, aí sim se torna algo difícil e talvez até impossível de se fazer manualmente. Mas, para isso, nós iremos criar uma lei geral para que possamos, com essa fórmula, fazer soma de qualquer PA. Então, vamos ver. Vamos dispor a nossa PA em ordem e somar os termos extremos dela. Então, nós temos a nossa PA de exemplo, que nós sempre usamos. 2, 5, 8, 11, 14 e 17. Se você pegar o primeiro termo da PA e somar com o último termo da PA, e o próximo termo, 5, com o penúltimo termo, 14, veja só, se eu somar 17 mais 2, dá 19. Se eu somar 5 mais 14, dá 19. Se eu somar 8 mais 11 dá 19. Perceba que a partir dos termos extremos, se eu for somando par a par, eu vou sempre ter o mesmo valor. Ou seja, somar esse com esse dá 19. Somando esse com esse dá 19. E somando esse com esse dá 19. E o que isso significa? Significa que devemos somar o primeiro termo com o último termo. Depois iremos multiplicar pela metade do número de termos. Ora, vamos multiplicar por n sobre 2. Por que n sobre 2? É a metade do número de termos, olha. Temos essa aqui. Pegamos par a par, a metade do número de termos. E pronto. Pronto, podemos agora montar a fórmula da PA. Qual é a fórmula da soma da PA? A soma da PA, Sn, é igual a A1, que é o primeiro termo, a n, que é o último termo, vezes n, que é o número de termos que tem essa PA, dividido por 2. Então, A1 mais a n, que é o último termo, vezes n, que é o número de termos, dividido por 2. Vamos aqui a essa nota. A soma de dois termos equidistante dos extremos de uma PA é igual à soma dos extremos. É o que falamos isso. Aqui, a soma dos extremos
e valores equidistantes aos extremos, ó, esse valor aqui é equidistante aos extremos, sempre vai dar ao mesmo valor dos extremos, ó. 2 mais 17 dá 19, 5, 14 dá 19, e 8 e 11 dá 19. Termo médio de uma PA, o que é o termo médio? Se pegar 3 termos consecutivos de uma PA, o termo central é a média dos seus vizinhos. Por exemplo, se eu tenho a posição 2 e a posição 4, para me encontrar a posição 3, eu pego a posição 2 mais a posição 4 e divido por 2. Aí eu vou ter a posição 3. Ou seja, se eu tenho 3 termos de uma PA, o termo central entre aqueles dois vai ser a média desses termos. Então, nesse caso aqui, o A3 é A2 mais A4 dividido por 2. Vamos ver no nosso exemplo, a nossa PA aqui. E vamos ver esse termo 8 aqui. Ele vai ser dado por, eu somo os seus vizinhos e divido por 2, ó. 5 mais 11 dá 16. 16 dividido por 2, ó, dá 8. Então, qualquer um que eu pegar aqui, ó, qualquer um que eu pegar aqui, por exemplo, esse aqui, se eu somar os seus vizinhos e dividir por 2, vai ter que dar o valor dele. Por exemplo, eu tenho 5. Se eu pegar 2 mais 8, dividido por 2, dá 5. Então, essa é a termo médio de uma PA. É o termo médio de uma PA. Vamos falar sobre a interpolação aritmética. Interpolar significa inserir termos adicionais entre dois termos de uma PA. Normalmente, o primeiro termo e o último termo é conhecido e nos é solicitado inserir um determinado número de termos dessa PA. A solução desse problema consiste em descobrir o valor da razão mediante a fórmula do termo geral. Há questões em que a razão é conhecida e nos é solicitado descobrir quantos termos foram inseridos na PA. Mas o que realmente devemos saber é que, nessa nota, está escrita nessa nota, não esqueça que quando se fala em interpolar 5 meios, normalmente eles chamam, interpolando 5 meios, em uma PA, isso significa que devemos montar uma PA com 7 termos. Olha, se eu estou inserindo 5 termos no meio de uma PA, e eu sei que a PA tem 2 extremos, e eu estou interpolando 5 no meio deles, é 5 mais os 2 extremos. Então, o número de elementos da PA vai ser 7 nesse caso. Então, vamos ao exemplo aqui. Inserir 3 termos seguintes na PA. Então, eu tenho essa PA que começa com 2 e termina com 10. Então, eu tenho que inserir 3 termos nessa PA. Ora, se eu quero inserir 3 termos, essa PA da qual eu quero descobrir tem 1, 2, 3, 4, ela vai ter que ter 5 termos. Então, a PA terá 5 termos. Então, temos aqui o termo geral. E no termo geral temos o último termo da PA, que é 10, está aqui, 10. Temos o primeiro termo da PA, que é 2, ó, A1, 2, mais 5, que é o valor dos termos, 1, 2, 3, 4, 5, 5, menos 1, vezes R. Fazendo esse cálculo, descobrimos que R é igual a 2. Ora, se eu sei que R é igual a 2, e eu tenho o primeiro termo, eu sei que o próximo vai ser 4, vai ser 6, vai ser 8 e, por fim, 10. Agora nós iremos fazer alguns exercícios sobre a PA. Qual a soma dos termos de uma progressão aritmética de 50 termos abaixo? Então, qual a soma dos termos de uma PA de 50 termos abaixo? Então, ele quer a soma. Então, nós sabemos e já vimos que a soma de uma PA, eu pego o A1 mais a N, que é o último termo, eu multiplico pelo número de termos e vou dividir por 2. A1 primeiro termo, a N último termo, vezes o número de termos dividido por 2. Essa é a soma. Então, nós temos aqui, soma é igual. O A1, ele deu aqui, o A1 é 2. Ele disse que é para somar 50 termos, então vai ser o A50, é o último termo. O A50 é o último termo. E, nesse caso, nós temos a razão. Onde nós encontramos a razão? Simples. Eu tenho o primeiro termo e tenho o segundo termo. Eu pego o segundo menos o primeiro. Eu pego o segundo menos o primeiro, ou seja, dá 8. Então, eu sei que a razão é igual a 8. Então, eu tenho A1. Qual é o A1? O A1 está aqui, ó, é 2. Então, A1 é 2. Vamos fazer aqui, ó. A1 é 2. Mas, qual é o AN? É A50, que eu não sei qual é. O A50. Aqui. Dividido por 2. Vezes N, vezes o número de termos, dividido por 2. Então, eu tenho que descobrir agora o A50.
Ora, para me descobrir o A50, eu vou pelo termo geral da PA. Ou seja, aqui, ó, A50 é igual a A1 mais. Você pode já fazer direto, em vez de ficar fazendo a fórmula aqui, ó, N menos 1 vezes R. Já faz o seguinte, aqui, ó, A50, faz o seguinte, é A1 mais 49. Por que 49? Porque é N menos 1. Ou seja, é o termo, é o A50 menos 1. 50 menos 1, 49, vezes R. Então, nesse caso aqui, ó, vamos jogar aqui para cima, aqui. O A50 é igual a... Qual é o A1? O A1 já vimos, que é 2. Mais 49 vezes R. Qual é o R? R é 8. Então, o A50 é igual a 49 vezes 8. 72 vezes 7. 8 vezes 4, 32. 32 vezes 7, 39. Então, dá 2 vezes 2 mais 392. Então, o A50 é igual a 394. Agora já podemos usar a soma. É igual a Sn, é igual a 2. O nosso A1 mais. Qual é o A50? Já calculamos. 394. 394. Aí aqui eu vou multiplicar por N. Qual é N? É o número de elementos. E nesse caso aqui, ó, é o A50, ó. Qual é o número de elementos? 50, essa PA tem, ó, 50 termos. Tá aqui. 50 dividido por 2. Então, o Sn é igual 2 mais 394 é 396. 396 vezes, eu já faço logo aqui direto, ó, 50 dividido por 2 é 25. Então, E multiplicado por 25. Então, vamos ver aqui. 396 vezes 25. 6 vezes 5, 30, vai 3. 9 vezes 5, 45, 48, vai 4. 5 vezes 3, 15. E 4, 19. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 9 vezes 2, 18. E 1, 19, vai 1. 2 vezes 3, 6. E 1, 7. Então, daqui dá 0. Dá 10, vai 1. 9, 9, 18. 9, 9, 18. E 1, 19, vai 1. 8 e 1, 9. Então dá 9.900 é a letra a soma da nossa PA de 50 termos. Vamos para a próxima. Sheila escreveu todos os números ímpares compreendidos entre os números 110 e 165. Quantos algarismos ela escreveu no total? Então, Sheila escreveu todos os números ímpares compreendidos entre os números 110, aqui, ó, o número 110 e 165. Quantos algarismos ela escreveu no total? Então, se ela quer contar os números ímpares, vai contar de 2 em 2, porque eu tenho 1, aí depois eu tenho 3, então somou mais 2. Depois eu tenho 5, então somou mais 2. Então, nós sabemos, para que contar os números ímpares, eu vou ter uma PA cuja a razão é igual a 2. Então, R, eu posso dizer que é igual a 2. Qual é o A1? O A1, nesse caso, como ela vai contar os números ímpares entre os números 110 e o 165, o primeiro número será o 111. Okay? Ela vai contar os ímpares. Então, o primeiro será o 111. E entre 110 e 165, então 165 menos 2 dá 163. Então, o AN é igual a 163, porque está entre 110 e 165. Então, eu subtraí do 165, 2, dá 163, que será o último termo dessa PA. Então, nesse caso, nós temos. Vamos agora utilizar o termo geral para encontrar o número de termos que queremos, o N. Na verdade, nós queremos o valor de N. Então, para isso, vamos ao termo geral. O termo geral é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A N, qual temos a N? Temos 163. A1, temos A1, temos também 111. N menos 1, eu não sei qual é N menos 1, mas eu sei o valor de R. Qual é o valor de R? O valor de R é 2. Então, 2. Então, eu tenho aqui 163 menos 111 é igual 2 vezes N dá N e 2 vezes 1 dá 2. Então, 2 vezes N dá 2N menos 2 vezes 1 dá menos 2.
Então, eu sei pegar aqui, ó, 163, 111. 3 menos 1 dá 2, 6 menos 1 dá 5, dá 52. Então, eu tenho 52 é igual a 2n menos 2. Então, eu tenho 52, tá, menos 2, nesse caso aqui, ó, menos 2 eu vou passar ele com mais 2. Então, aqui, mais 2 é igual a 2n. Então, 2n é igual a 54. E n, temos 54 dividido por 2. Então, o número de termos tem. Então, 50 dividido por 2 dá 25. 4 dividido por 2 dá 2. Então, é 25 mais 2, 27. Então, dá, que nesse caso dá 27. Agora, vamos entender. Sheila escreveu todos os números ímpares compreendidos entre os 110 e 160. Quantos algarismos? Não é aqui que ela está pedindo, não é o número de termos da PA. Ela quer saber quantos algarismos ela escreveu no total. Ora, se cada número tem 3 algarismos, ó, esse aqui tem 3 algarismos, esse aqui também tem 3 algarismos. Então, entre esses também vai ter 3 algarismos. Então, o que eu faço? Multiplico por 3. 7 vezes 3, 21. Vai 2. 3 vezes 2, 6. E 2, 8. 3 vezes 2, 6. E 2, 8. Então, dá 81 algarismos que ela escreveu. E isso está na letra A. 81 algarismos que ela escreveu. Então, tem que prestar atenção nesse detalhe. Se o examinador quisesse fazer que você errasse, ele colocava aqui o valor de 27 na letra A. Era erro na certa. A maioria iria errar. Por quê? Porque muitas vezes não lemos aqui, ó, direito o enunciado. Então, preste muita atenção na hora de ler, fazer a leitura do enunciado da questão. Ó, Simone planta 4 mudas de abacate, ó, por dia. Seguindo essa produção, durante quantos dias ela irá plantar 76 mudinhas no total? Então, ela planta, vou fazer aqui o esquema, 4 mudas de abacate por dia. Então, por exemplo, no primeiro dia, ela plantou 4. No segundo dia, ela plantou 8. No terceiro dia, ela plantou 12. E assim vai. Então, ela quer saber quanto vai ser, ó, quantos dias ela irá plantar 76 mudinhas. Então, aqui, ó, quanto aqui vai ser igual a 76. Que N será esse? Qual é o dia? Então, é isso que nós iremos fazer. Isso é uma típica PA, em que temos o A1. Qual é o A1? O A1 está aqui, ó. Primeiro dia. No primeiro dia é 4. Então, o A1 é 4. Qual é o AN? O AN é o último termo dessa PA. E qual é o último termo dessa PA? É quando ela irá plantar 76 mudinhas. Está aqui, 76. O AN. E qual é a razão da PA? A razão da PA, ela diz que planta 4 mudinhas por dia. Então, vai de 4 em 4. Então, o R é igual a 4. Agora, já podemos ver. O AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O AN nós já temos, 76. Aqui, ó. 76 é igual. O A1 é 4. N menos 1. Então, aqui, N menos 1 vezes R. Quanto é R? É 4 também. Está aqui. Então, temos aqui 76 igual a 4 mais. Aqui, ó. 4 vezes N, 4N. E 4 vezes 1 dá 4. Então, vai ficar aqui 4N menos 4. Então, perceba aqui que temos aqui mais 4 e menos 4. Corto. Já vou cortando. E aqui vou ter 4N é igual a 76. Então, 76 dividido por 4. 76 dividido por 4. 7 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4 para 7, 3. 36. 36 dividido por 4, 9. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 4, 36. Para 36, nada. Então, nesse caso, o N é igual a 19. E o 19, ela levou 19 dias, e o 19, ele se encontra na letra B. É a nossa questão. Vamos partir para a próxima. Uma determinada sequência numérica, que se inicia com o número 4, forma uma progressão aritmética de razão 2. Dessa forma, qual será o 50º termo? Vamos lá.
Então, o que é que nós iremos extrair os valores que nós queremos? Nós primeiro temos aqui uma determinada sequência, inicia com o número 4. Opa, inicia com o número 4. Então já temos o A1. O A1 é 4. Inicia com o número 4. Com o número 4, a forma de uma progressão de razão 2. Opa, a razão é 2. Razão é 2. Dessa forma, qual é o seu 50º termo? Então, eu quero saber o A50. O A50. Então, logicamente, o N é igual a 50. Então, vamos saber qual é o... Pelo termo geral, A50 é igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. O A50 é o que eu quero descobrir. Então, temos aqui o A50 é igual a A1. O A1 é 4, como nós vimos, mais N menos 1. O N é 50, menos 1. E o R é igual a 2. Então, aqui o A50 é igual a 4, mais 50 menos 1 é 49 vezes 2. Então, dá 49 vezes 2, 9 vezes 2, 18, vai 1, 8, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Então, dá 98. Então, o A50 é igual a 4 mais 98, que é igual a 102. 102 é o 50º termo. Isso se encontra na letra C. Vamos partir para a próxima. O sinal alternativo que apresenta o 12º número par. Ele quer o 12º número par antecessor de 2001. Então, vamos lá. Então, 12º número par. Então, é de 2 em 2, que é os números pares. E qual é o primeiro termo? O primeiro termo, veja aí que os números vão decrescendo. Ele quer o antecessor. E nós sabemos, pela teoria, que quando os números decrescem, eu tenho uma PA decrescente. E uma PA decrescente, a sua razão é negativa. Então, e eu sei que se eu for de 2 em 2, a razão é, nesse caso, a razão é igual a menos 2. E qual é o A1? O A1 é o primeiro número par antecessor de 201. Qual é o par antecessor de 201? Qual é o número par antecessor de 201? É o 200. E outra, quantos termos? São 12, apresenta o 12º número par. São 12 termos. Ou seja, o A12. Então já podemos fazer. O A, vamos botar aqui a fórmula, AN, A1 mais N menos 1 vezes R. Nesse caso é o A12 é igual o A1. Qual é o A1? É 200. N menos 1, quanto é N? N é o quê? É o 12, que são 12 termos. 12 menos 1 dá 11. Então dá 11. Aqui mais 11 vezes R. Quanto é R? R é menos 2. Por quê? Porque é uma PA decrescente. Então aqui, ó, A12 é igual a 200. Como eu tenho aqui, ó, 11 vezes menos 22, 11 vezes menos 2 dá menos 22. E 200 menos 22 é 10 menos 2 dá 8. 9 menos 2 dá 7. E vai ficar 1, 2 menos 1 dá 1. Então, vai ficar 178. Então, o A12 é igual a 178. E isso se encontra na letra E, 178. Assinale a alternativa que apresenta o 8º número ímpar sucessor de 699. Assinale a alternativa que representa o 8º número ímpar sucessor. Se sucessor é maior que 699. Então, o próximo número é igual a aquele que é ímpar, né? Vai ser o 701. O R é igual a 2, porque vai somar de 2 em 2. E o N é igual a 8, porque é o 8º termo. Então, temos aqui, ó, o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, aqui o AN. AN é o A8, que é o 8º termo. É igual. O A1. O A1 é 701. Mais
N menos 1. Qual é N? 8. 8 menos 1 dá 7. 7. Qual é o valor de R? R é igual a 2. Então, o A8 é 701 mais 14. Dá 701 mais 14. 1 mais 4, 5. 0 mais 1, 1. Que dá 715. E isso se encontra na letra C. Chegamos ao final da nossa aula. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos que também querem aprender a matemática para concursos públicos. Valeu e até a próxima!